Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, passando aqui, para falar um pouco sobre o novo modelo de relatório da Uninove. Ela trouxe essa atualização, mas lembrando também que o modelo antigo ele ainda está sendo aceito. Então, quando você for fazer a entrega do seu relatório de estágio, é sempre bom entrar em contato com a tutora ou com a professora de estágio e perguntar qual modelo está sendo aceito. Se é o modelo antigo, aquele que tinha os quadradinhos, onde você iria trazer a descrição e a reflexão crítica de cada aula, ou se já é o modelo novo. Tem alunos que ainda nesse semestre estão enviando o modelo antigo e está sendo aceito tranquilamente. Então, sempre perguntem ali à professora ou ao tutor, sobre qual modelo eles estão aceitando. A Uninove, ela deixa um pouco a desejar nessa parte, com relação à comunicação entre aluno e instituição. Eles colocam lá os modelos, mas não falam o que está sendo aceito, o que mudou, o que não mudou. E esse modelo novo de relatório, ele é um modelo mais complexo, mais robusto, Ele necessita de mais informações e de uma organização adequada. Muitos alunos, semestre passado, aliás, esse semestre ainda, reprovaram relatórios, tiveram seu relatório rejeitado por falta de organização e de seguimento aí das normas da ABNT. Então, muito cuidado com isso. Eu acredito que essa mudança de relatório, ela tenha sido ocasionada porque a Uninove, assim como outras universidades EAD, ela não tem a disciplina de TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. É um trabalho que traz ali um pouco de aprendizado sobre a produção acadêmica. E a Uninove, ela não tem essa disciplina. Pelo menos nos cursos de licenciatura até agora eu não vi. E aí, devido a essa falta dessa disciplina, que é importante, porque quando você aprende a fazer uma produção acadêmica, você começa ali a ter uma noção, e se você quiser futuramente ingressar num mestrado, num doutorado, você vai precisar dessa disciplina, você vai precisar desse conhecimento. E eu acredito que todos que estão hoje na graduação futuramente vão precisar ir para um mestrado, para um doutorado, quem sabe, porque não adianta você fazer só a graduação. Hoje só a graduação não está servindo de muita coisa no mercado. O mercado hoje está mais exigente e quanto mais coisa no seu currículo relacionada àquele, à sua formação, melhor vai ser para você aí no mercado de trabalho e também para a questão financeira. Então, acho que devido a essa falta dessa disciplina de TCC, a Uninove tem ampliado essa questão do relatório de estágio, por ser ali a única produção acadêmica mais extensa que a universidade tem. Então, eu vou falar um pouco desse relatório, desse modelo, como é que vocês vão fazer, o que tem que ter nele, o que não tem. E aí, para iniciar, a capa, ela permanece a mesma capa do relatório anterior. Vem o nome do aluno, o RA, que você tem que trazer. Em seguida vem o estágio supervisionado e você vai trazer o nome do estágio que você está fazendo. Se é educação infantil, se é séries iniciais, você traz aí na capa. Lá embaixo você traz o nome da universidade, a cidade do polo e o seu curso, se é licenciatura em pedagogia, matemática, história, seja lá qual for. E ali no final da página você vai trazer a cidade, o estado e o ano em que esse relatório está sendo elaborado. Esse é o formato de capa da Uninove. Seguindo aí as normas da ABNT. Tem que seguir as normas. Se tiver fora do padrão, fora das normas, o relatório ele volta para o aluno refazer. E aí é evitar esse trabalho. Após a capa tem um sumário. Lembrando que o sumário ele tem que seguir padrão, tem que seguir as normas da ABNT, que tem que ser padrão ABNT. Se não for, a faculdade ela vai voltar o seu trabalho para você ajeitar o sumário. Se você mandar o trabalho novamente com o sumário fora do padrão da ABNT, você vai reprovar a disciplina e vai ter que refazer no próximo semestre. E aí, para evitar essa dor de cabeça, porque o relatório de estágio não é só o relatório, tem a documentação, tem aquela burocracia de assinatura, de passar em cartório. Então, é um processo todo burocrático. E para evitar ter que estar refazendo essa burocracia várias e várias vezes, você se atente à questão dos padrões. Após o sumário, vem a parte da apresentação da escola. Outro ponto importante aqui, numeração de página. Numeração de página, ela começa a partir da apresentação
ela começa na página de apresentação da escola. Capa e sumário não tem numeração de página. E a contagem de página, ela começa a partir do sumário. A capa, ela não entra na contagem. É tanto que você vai ter aí o número 2, né? Porque a capa lá não conta. Só vai contar a partir do sumário. E aí, nessa parte de apresentação da escola, você vai falar um pouco sobre a escola, vai trazer informações sobre a escola. Vou pegar aqui na internet, tem um site da escola que tem toda a história da escola. Posso copiar e colar dentro do meu relatório de estágio? Não, não pode porque é plágio. Você não pode pegar um texto inteiro da internet e copiar dentro do seu relatório de estágio como se você que tivesse escrevido aquilo dali. Isso aí não pode, isso é plágio, né? É proibido fazer isso. E quando você vai fazer a citação, também não é interessante dentro de um texto, né, principalmente aí dentro dessa parte inteira que vai mais de um parágrafo, você citar apenas um autor. Então, muito cuidado com essas questões, né, de citação, de copiar texto da internet ou até mesmo de mandar o ChatGPT fazer. Lembrando que o ChatGPT, ele não cria nada, ele pega informações que já existem na internet. O chat, ele trabalha com banco de dados. Banco de dados, eles são feitos e tem armazenado ali coisas que já foram feitas por outras pessoas. Então, as coisas que tem no banco de dados não são coisas inventadas, que acabaram de ser inventadas. Não, as coisas que tem no banco de dados são coisas que foram feitas por outras pessoas, que tiveram a produção à mão de outras pessoas. Então, muito cuidado com isso, porque quando você vai lá no ChatGPT e pede para ele criar um texto para você, né, chat, traga um texto para mim falando sobre estágio supervisionado. Ele não vai trazer coisas que ele criou, ele vai trazer coisas que já existem na internet, que já foram ditas e faladas por outras pessoas. E aí, no final das contas, vai dar plágio para você. Então, muito cuidado com isso, beleza? Então, na apresentação da escola, você vai trazer informações sobre a escola. Você pode citar coisas do PPP da escola, você pode citar coisas do site da escola, sempre fazendo as devidas referências, né, para não ter problemas futuros. Então, essa é a primeira parte. Lembrando, gente, que vocês não vão fazer só um parágrafo. Não é interessante você fazer um texto de relatório de estágio, a parte inicial, principalmente a apresentação, com um único parágrafo, ou 2 parágrafos, no máximo 3. Aliás, no mínimo 3. Né, para evitar que fique um trabalho ali mal feito, mal elaborado, parece que você fez com preguiça de escrever. Então, muito cuidado com essa parte. Depois da apresentação da escola, vem a parte da introdução. Aqui na introdução, você vai falar sobre o estágio supervisionado, sobre a importância dele, você vai trazer o objetivo do seu relatório de estágio, né? Qual é o objetivo desse relatório? Você vai apresentar, sempre citando, né? Você pode trazer autores que falem sobre estágio. Tem vários autores que falam sobre a importância do estágio supervisionado em licenciatura, né, na educação, então você pode citar e fazer aí as devidas referências no final. Após a introdução, vem a parte da metodologia, né? A parte da metodologia é a parte da descrição. Você vai descrever quais foram as metodologias utilizadas durante o estágio, quais foram os métodos utilizados. Você também pode citar autores, né, dentro desse texto de metodologia. Não precisa ser um texto muito extenso, no máximo aí, no mínimo 1 página, né, dá certo. Assim como a introdução, é no mínimo ali 1 página, né, para ficar uma introdução bem elaborada. Após a metodologia vem a parte de resultados, que é uma parte bem mais extensa. Essa parte de resultados você vai trazer a questão da rotina diária, o ambiente físico, interação dinâmica, atividades e metodologias utilizadas, gestão e comportamento. Você vai trazer aspectos sociais e emocionais observados ali naquele ambiente, saúde e cuidado dos alunos, comunicação com a família e planejamento e avaliação das atividades. Então, esses são os tópicos ali, né, da parte de resultados. Lembrando que nesse tópico aqui você não vai estar respondendo uma pergunta. Eu vou trazer um parágrafo em cada tópico desse. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é uma pergunta. O professor de estágio, ele não está lhe fazendo uma pergunta e quer que você responda com um único parágrafo. Não é uma prova, é um relatório de estágio. No relatório você vai relatar. Você vai trazer informações. Será que do aspecto social e emocional você só observou uma coisa?
Então, no mínimo ali uns 2 a 3 parágrafos para deixar o texto bem elaborado, a discussão bem elaborada. Né? Não é uma pergunta que está sendo feita a você e você está respondendo com uma linha, 2 linhas ou um único parágrafo, não. Né? Então, muita atenção nisso, para não correr o risco de você fazer um trabalho mal elaborado e depois você ter que refazer novamente ou então até reprovar a disciplina. Muito cuidado com essa parte também. Pode citar autores aqui também, né? Você pode fazer a citação de autores e colocar lá nas referências no final. Terminou essa página, você vem para análise e discussão. Na análise e discussão, você vai analisar, né, tudo que você escreveu e você vai fazer uma discussão sobre essa análise. Você vai trazer uma discussão, né, com base no seu ponto de vista. E essa discussão você vai trazer com base em autores. Você vai fazer uma análise do estágio. Na sala de aula, a professora ela trabalhava esse tipo de atividade, esse tipo assim. Paulo Freire, por exemplo, ele traz, né, em seu livro, aí você vai colocar o ano do livro, né, o ano daquela palavra de Paulo Freire, que esse tipo de metodologia, ela ajuda o aluno a fazer isso, isso e isso. Então, você vai fazer uma discussão. Essa discussão é entre você e autores. É o seu ponto de vista com relação ao estágio, tudo que foi observado e o que os autores falam sobre aquilo dali. A professora trabalha as questões motoras em sala de aula. Então, qual é o autor que traz sobre esse assunto? Aí você vai trazer esse autor para complementar ali o que você está trazendo, para confirmar aquilo que você está trazendo. Depois dessa análise e discussão, você vem para a parte de conclusão. Aqui na conclusão, você não vai citar autores, porque a conclusão, ela é o seu ponto de vista com relação a tudo que você fez. Então, você vai só reafirmar, né, tudo que você fez no decorrer do seu relatório de estágio. Você vai trazer ali o seu ponto de vista geral. E aí, na conclusão, você não vai citar autores. Não é um interessante, uma conclusão de um TCC, de um relatório de estágio, de um artigo, com citação de autores. Porque a conclusão, ela é um ponto de vista seu, ela é uma opinião sua, com base naquilo que você estudou, naquilo que você pesquisou. E aí, você vai trazer essa conclusão com base no seu ponto de vista, não no ponto de vista de terceiras pessoas, beleza? A conclusão é no mínimo ali meia página, uma página, é sempre assim, nunca passa disso. Até porque é só um relatório de estágio, não precisa você estender muito na parte de conclusão. Terminou a conclusão, vem para as referências, né? E aí nas referências você vai citar todos os autores que você utilizou no decorrer do seu trabalho. Todo autor que você citar no trabalho, você tem que trazer ele no final aqui das referências. Seguindo as normas da ABNT, formatado, organizado de forma bonitinha, em ordem alfabética, não vá fazer relatório mal feito. Por que você não vai fazer relatório mal feito? Porque o seu trabalho vai voltar. Se você coloca as referências de forma desorganizada, fora dos padrões da ABNT, o seu relatório ele volta e você tem que refazer. Se você refizer e fizer errado de novo, você vai reprovar o estágio. Então, vamos evitar essa dor de cabeça. Então, gente, esse relatório ele é basicamente isso. Ele é um pouco mais extenso do que o relatório antigo, né? Mas esse aí é o relatório que já está valendo para alguns alunos, né? Outros alunos ainda continuam trabalhando com o relatório antigo. Não sei porquê, né? A universidade ela está aceitando ainda o relatório antigo, ela não fez essa modificação. O importante é que você, aluno, antes de enviar o seu relatório de estágio, antes de começar a fazer o relatório de estágio, você entre em contato com a tutora ou com o professor de estágio para saber se, no seu caso, é o relatório antigo ou é o relatório novo. E aí você vai enviar o que estiver sendo aceito. Não vá fazer relatório antes de perguntar, né, na instituição qual é o que está valendo. Para não correr o risco de você fazer o relatório e ele ainda não está valendo para você, ou de você fazer o antigo e quando chegar para enviar a faculdade recusar porque ele não está mais valendo e vice-versa. Então, muita atenção nessa parte. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, deixe nos comentários a dúvida de vocês. Podem também ir nas minhas outras redes sociais, no Instagram, fazer perguntas, né,
que eu vou estar tirando a dúvida de cada um. Então, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.